Agora é seu? Mais uma. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Hoje é um dia especial, gostoso, dia de ceia. E todo o culto 10, nós celebramos a ceia. E aí acontece sempre um fato, né? O pessoal está com fome para poder almoçar, e o pastor que vem falar da ceia tem que falar rápido, porque senão o pessoal levanta e vai embora, ou então fica incomodado. E então fica aquele negócio de a gente não sabe se fala da ceia um pouco, se explica. Mas nós, como governo da igreja, nos reunimos e decidimos gastar um tempo com o ensino da palavra. Nós nos preocupamos com a palavra de Deus, e aquilo que nós praticamos e aquilo que deve ser ensinado. Então nós decidimos que hoje, no dia da ceia, nós vamos pregar sobre a ceia. Aí não fica aquele desespero para ir embora e nem o pastor preocupado com o tempo. Então a gente vai gastar aqui um tempinho, vamos falar sobre o assunto e explicar, porque a ceia é algo muito importante. Nós celebramos a ceia todo último domingo do mês. Porém, isso não está na Bíblia. Isso é um acordo que existe, que a gente determinou que nesta comunidade, ou na Igreja Cristã da Família, uma vez por mês, celebremos a ceia. Se a ceia for celebrada no terceiro domingo, no primeiro, no segundo, não tem nenhum problema. Se for celebrada de 2 em 2 meses, também não tem nenhum problema. O importante é que todos, ao participar da ceia, entenda o que está fazendo. Senão a gente acaba não participando, embora possa estar comendo o pão e tomando o vinho. Mas não está participando de uma ceia, porque não entendeu, não sabe o que está fazendo e está correndo alguns riscos em relação à ceia. Então, vamos lá. Vamos começar aí. Ceia do Senhor. Obrigado. Jesus Cristo instituiu, ficou muito pequeno aqui? Tá bom. 2 ordenanças a serem observadas pela igreja. A primeira delas é o batismo. Batismo, que é o sinal que a pessoa compreendeu que a sua vida está em pecado, tem como um pré-requisito se arrepender, entender que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e se batizar. E no batismo existe uma realidade, que é a morte e a ressurreição. Eu não vou pregar aqui sobre batismo, porque nós já temos pregado também sobre isso. Mas é importante a gente entender. São 2 ordenanças. Uma é o batismo e a segunda é a ceia. A ceia do Senhor é uma ordenança que deve ser observada repetidamente por toda a vida de um cristão, como sinal de comunhão contínua com Cristo. Tanto o batismo como a ceia são realidades. E como tal, não podem ser desprezadas. Você não pode fazer de qualquer jeito. Assim como você não pode se batizar porque seu pai ou seu irmão se batizou, você não pode tomar a ceia porque eu tomo a ceia para ir almoçar. Não pode ser assim. Nós temos que entender o que ela faz, porque ela traz bênçãos para a nossa vida, se a gente praticar e fazê-los com amor. E aos que não observam com cuidado e não zelam por essas ordenanças, Deus diz que serão julgados. Caso da ceia, ele é bem explícito, por não discernir o corpo de Cristo. A primeira vez que a ceia foi instituída, ela foi instituída por Jesus Cristo. E está lá em Mateus 26, de 26 a 29. Está ali, né? Dá para ler. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia
em que convosco o beba novo no reino do meu Pai. Um pouquinho antes deste momento em que Jesus fazia instituía a ceia, nós vemos aqui, num parágrafo antes, Judas concorda sobre o dinheiro para a traição. Ou seja, Judas foi lá, fechou um acordo para vender Jesus. Um pouquinho antes também, os discípulos estavam discutindo quem era o maior. Quem é o maior no reino de Deus? Eu, fulano, acho que sou eu, hein? Não, acho que... Vamos lá fazendo essa discussão. Um pouquinho depois disso, Pedro, que estava ali abraçando Jesus, Pedro iria negá-lo. Neste contexto todo, Jesus estava aqui falando assim, se a gente for ler aqui nesse contexto de ceia, em verdade o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou, olha só, Judas, um pouquinho antes foi lá e negociou vender Jesus. Na hora da ceia, com a maior cara limpa, ele pergunta assim, Jesus, por acaso sou eu que vou te trair? É meio estranho essa pergunta, né? Mas não é estranho, irmãos. Sabe o que acontece? O pecado tira do homem o discernimento, tira do homem a razão. As pessoas vão alimentando o pecado, e chega uma hora, ela é impulsionada a realizar aquilo que ela alimentou, que ela faz sem pensar. Depois que fez, vem o peso da consciência, o sentimento de culpa e o desespero, e começa a chorar. Como eu fiz uma coisa dessa? Por quê? Judas aqui, irmãos, acabando de negociar o preço de Jesus, vai ali comer a ceia. Senhor, por acaso sou eu? E a gente muitas vezes, nós, na nossa vida, devemos tomar cuidado. Porque se nós nos alimentarmos do pecado, nós seremos levados a cometê-lo. E a gente que, como pastores da igreja, todos nós enfrentamos situações onde as pessoas vêm e a gente pergunta, como você foi capaz de fazer isso? Não sei, pastor. Uma coisa aconteceu em mim. Então a coisa chama-se alimentar-se do pecado. Então, neste contexto todo, Jesus lava os pés dos discípulos e o texto de Lucas fala assim, desejei muito estar com vocês nesta hora. Só Jesus para fazer um negócio desse. E quando nós cantamos aqui em Deus me ama, realmente Jesus nos ama de uma maneira sobrenatural, não dá para entender. Sendo vendido, vai ser negado, o camarada fazendo média na frente dele, toda aquela confusão acontecendo, os caras disputando já a política de quem vai ser o chefe da equipe, e ele lavando os pés e falando, desejei muito estar com vocês. Então, irmãos, essa manhã, Jesus desejou muito estar com vocês. Ele quer que você participe deste momento, entendendo que Ele é o primeiro interessado em servir a ceia a você. O significado da ceia. Vamos passar aqui alguns significados. Primeiro significado. Significado, a morte de Cristo. A ceia, neste momento de ceia, para a gente entender o que nós vamos fazer, nós precisamos voltar um pouco ao passado, para que possamos entender o que aconteceu. Por causa do meu e do seu pecado, nós estávamos condenados à morte. E condenado à morte significa que não tem o que fazer para pagar o pecado, não tem dinheiro. A igreja, no tempo medieval, até tentou arrumar uma maneira de ganhar um dinheiro, dizendo assim, compre o seu perdão. Mas é mentira, não tem como comprar o perdão. O pecado só poderia ser resolvido pela morte. Como nós somos e éramos pecadores, Jesus então morreu em nosso lugar. Foi uma morte
substitutiva. Ele morreu por mim e por você. Nós não tínhamos como. Ele foi lá e tomou a frente e pagou esse preço naquela cruz. Então veja, Jesus não anistiou a sua dívida. Ele não anistiou. O governo muitas vezes, a prefeitura fala, quem não pagou aí o IPTU de 15 anos atrás, o prefeito vai lá e dá uma canetada e fala assim, não precisa mais pagar. Mas ele não põe no bolso lá para pagar, ele só assina. Jesus não assinou. Ele foi lá e deu a sua vida. Então, primeira coisa, a morte de Cristo. Você está aqui hoje e vai tomar a ceia porque ele morreu por você. Segunda, a nossa participação nos benefícios da morte de Cristo. Quando nós tomamos a ceia, eu tomo posse desses benefícios, dessa morte e das conquistas feitas por Jesus na cruz. Então, quais são esses benefícios? Eu posso fazer parte da família de Deus. Faço parte da família de Deus. Passo a fazer parte. Sou recebido como filho. Sou recebido como filho. Tenho acesso direto ao Pai. Recebo dons para poder ministrar. Tenho autoridade sobre o maligno. Amém, não? Lá em 1 João diz que o maligno, por mais que ele nos odeie e queira nos destruir, ele não pode nos tocar. Amém? Por quê? Um dos benefícios está aqui. A ceia do Senhor traz os benefícios, resultado da morte de Cristo lá atrás. Então, o maligno não pode nos tocar. Isso é uma grande bênção que nós tomamos posse em Cristo. O terceiro, a ceia é um alimento espiritual. Assim como o alimento comum nutre o nosso corpo, ou seja, mantém o nosso corpo vivo, nós precisamos de proteínas e várias situações, várias nutrientes para nos trazer saúde. A ceia nos mantém vivos espiritualmente. O pão e o vinho, que na verdade muitas vezes não é vinho e aqui em especial é suco. Então quando eu vou falar vinho, entenda um suco. A gente está no hábito aqui da palavra, né? Então o suco e o pão nos alimentam espiritualmente. É uma oportunidade. Está lá em João capítulo 6, vamos ver lá. É bíblico. João 6, de 53 a 57, diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque aqui minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Continua aqui o texto falando. Então, o pão e o vinho nos alimentam espiritualmente. Um quarto ponto. A ceia promove a unidade dos cristãos. Amém? Qualquer lugar do mundo que você for, até o Gerson conta a experiência de chegar lá no Marrocos, lá nos países mais distantes, quando põe a ceia na mesa, todo mundo entende que ali está a comunhão. Que não há nenhum tipo de divergência, não há nenhum tipo de restrição, vamos dizer assim, por raça, cor, país, idade, fala, línguas, nada. Ela é universal. Todos são chamados a participar deste momento. Então, em todo mundo é uma linguagem universal. E neste momento, quando a gente está aqui celebrando a ceia, lá no Egito, talvez antes da morte, alguns deles celebraram, ou depois daquela morte, alguns celebraram a ceia, e no Afeganistão, na Nigéria, na Europa, em todos os lugares se celebram esta mesma ceia, e ela tem o mesmo significado. Então, estas 4 situações, Paulo aqui ainda diz, porque embora sendo muitos, somos unicamente um só pão, um só corpo, porque todos
participamos do único pão. 1 Coríntios 10, 17. Então esses 4 elementos que nós acabamos de falar, nos levam a reconhecer um pouco da riqueza do significado da ceia do Senhor. Então, quando me lembro que Ele morreu por mim, eu participo dos benefícios da sua morte, recebo o alimento espiritual e estou unido a todos os outros cristãos que participam da ceia. Quinto elemento. Cristo afirma o seu amor por mim. Jesus nos convida a participar deste momento. E quando eu aceito cear, reafirmo constantemente a segurança do amor pessoal de Cristo por mim. Ele declara o seu amor. Declarou o seu amor na cruz e vem declarando o seu amor a cada dia. E na ceia, Jesus se faz presente. Se é um lugar que você tem certeza que Jesus está presente, esse momento chama-se a ceia. Por quê? Primeiro porque ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E segundo, nós estamos realizando uma ordenança dele. Toda vez que comeres o meu pão, e beberes o vinho, vos lembreis da morte do Senhor, até que ele venha. Estamos cumprindo isso. Então ele está presente aqui, abençoando e cumprindo aqui os seus propósitos, as suas bênçãos e a sua alegria em que nós tenhamos, para que nós tenhamos essa unidade com Ele. Importante também explicar, que a ceia, o pão e o vinho, eles continuam pão e vinho. Em algum momento vocês podem ter ouvido a palavra transubstanciação. Transubstanciação. Quem já ouviu falar sobre isso? O que significa isso? Alguns ensinos dizem que a hora que você come o pão, ele se transforma em carne. E a hora que você bebe o vinho, ele transforma em sangue. Não é. Você come o pão e ele desce para o seu estômago como pão. E você toma o suco ou o vinho e ele desce como vinho. Porém, o significado disso é como se você estivesse comendo e participando do alimento de Cristo. E sétimo, cada vez que eu faço isso, eu afirmo a minha fé em Cristo Jesus. Meus pecados foram perdoados e não posso mais ser acusado de nenhum deles. Sou livre dos meus pecados passados. O Senhor me perdoou. Não tem nenhuma acusação sobre eles. E assim, a minha alegria, a minha gratidão e meu profundo amor por Cristo estão introduzidos neste momento, na beleza de estarmos juntos na ceia do Senhor. Pensou nisso? Você não pode mais ser acusado de nenhum dos seus pecados, porque Cristo os perdoou, desde que você tenha se arrependido deles. Amém? Pontos importantes. Vou ler o sexto? Então, sexto. Todas as bênçãos da salvação estão reservadas para mim. Sou levado ao futuro, onde posso, por fé, enxergar a grande ceia do Senhor. Então, olha que coisa interessante. Eu sou levado ao passado e entendo a morte de Cristo. Sou levado para o futuro e entendo. O mundo está caminhando para o caos, mas a igreja de Cristo, está caminhando para a glória. Estão caminhando para poder encontrar Cristo, onde Ele vai estar lá, presente, para resultar e realizar conosco ali aquele banquete e aquela ceia. O melhor nos espera. O cenário está sendo montado. Se a gente olhar para o mundo, a gente fica apavorado. Se a gente olhar para as Escrituras, a gente fica feliz, porque Cristo está voltando. Então até agora aqui, o Gerson comentou aqui da Curitiba, que os muçulmanos invadiram a igreja. Irmãos, a gente ouvia falar nisso há algum tempo, falava, o Brasil está longe disso. Pois é, chegou. Mas não é para você ter medo. É para você saber o seguinte, as Escrituras estão se cumprindo, vão se cumprir, mas nós somos de Cristo. Ele nos comprou, nos lavou pelo seu sangue, e nós vamos participar da alegria e muitas vezes do seu sofrimento. Aqueles cristãos lá que foram degolados participaram da alegria, da salvação e do sofrimento da morte. Mas aquele sofrimento da morte foi temporário, porque eles estão participando da alegria de estarem com Cristo. Quem deve participar da ceia do Senhor?
somente os que creem em Cristo devem participar. Porque se eu não creio em tudo isso que eu falei até agora, o que me serve participar da ceia? Se eu não creio que Ele morreu pelos meus pecados, se eu não creio que eu sou participante, se eu não creio que meus pecados foram perdoados, se eu não creio que eu recebi as bênçãos, se eu sou amigo do Evangelho, não tome a ceia. Se você está se convertendo, entenda, se converta. Realize os passos certos e participe da ceia. O segundo, os que foram batizados com entendimento, que iniciaram uma vida de fé. E a ceia é a permanência na vida de fé. Foram batizados com entendimento. Por quê? Porque o batismo deve ser feito com entendimento. Nós tomamos a decisão, ninguém pode fazer por nós. Então nós aqui nesta comunidade, a gente não batiza crianças. Por quê? Porque a criança está sendo batizada porque o pai quer que ela se batize. Agora, no momento em que ela toma consciência do seu pecado, toma consciência da sua vida e decide se batizar, bom, é um batismo consciente. Aí ela está tomando essa decisão. Então, crer em Jesus, ser batizado de uma forma consciente. E o terceiro, olhar para dentro de si. Fazer um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma o pão e beba o vinho. Examine-se. Olhe para dentro. Eu olho para trás, olho para o futuro e olho para dentro. Como eu estou? Eu preciso discernir o corpo, então eu preciso fazer esse momento. Eu preciso acertar minha vida. Eu preciso falar de algumas questões, ou eu preciso procurar pessoas. Entendimento. Olhar para si e fazer exame. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, vamos ler. Paulo, é interessante que Paulo não estava na ceia quando Jesus a instituiu. E Paulo, naquele momento, ele era o grande... Não, ele ainda ia se tornar... Ele ia se tornar o grande perseguidor dos cristãos. Então, naquele momento da ceia, ele não estava presente. Depois ele passou a ser um perseguidor. E depois ele teve um encontro com Cristo. E aí ele recebeu de Deus a revelação da importância e do valor da ceia. Então... em 1 Coríntios capítulo 11, de 17 a 22, diz assim: nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifesto entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes dos outros a sua parte para a ceia, e assim, um fica com fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não. Nisto não vos louvo. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui de uma conduta egoísta e sem sensibilidade de alguns irmãos. A ceia, na época em que foi escrita, ela era mais ou menos como aquele final de ano que a gente fazia aqui na igreja. Cada um traz o seu alimento e a gente faz uma mesa grande e todos nós vamos comer juntos. A gente fazia isso cada final de ano para passar o dia 31 aqui. E aí uns traziam bem, outros traziam um pouco e alguns não traziam. E isso é normal. Nesta mesma época em que foi escrito, alguns tinham muito, que eram os ricos, outros tinham pouco e outros não tinham nada. E quando você, irmão, está numa comunidade onde existe essa grande disparidade, evidentemente que aqueles que não têm nada, se torna um lugar onde eles vão estar podendo comer alguma coisa. Então, os ricos começaram a ficar incomodados que eles traziam um banquete
E, na verdade, na hora deles comerem, muitos invadiam lá o seu território e comiam bastante da sua comida. O que eles fizeram? Combinaram entre eles e a ceia está marcada para 18 horas. Bom, a gente chega aqui às 4, então nós vamos fazer aqui a nossa ceia. Então eles faziam a ceia particular deles. E quando chegava às 18 horas na hora da ceia, aqueles que tinham pouco e outros que não tinham nada, chegavam e não tinham nada ainda para comer, ou tinham muito pouco para comer. Então Paulo está falando, espera um pouquinho. A ceia que Jesus instituiu não é isso. A ceia que Jesus instituiu é o seguinte: coma na tua casa e venha aqui ter comunhão com os irmãos. O que vocês estão fazendo está errado. Então, irmãos, hoje a gente falar disso nesta comunidade é mais difícil, porque todos nós, até onde sabemos, temos algo que comer. Porém, a nossa sensibilidade não termina quando tem algo que comer, ou está passando necessidade. Mas a nossa sensibilidade tem que ser da seguinte forma: quando você está aí com o seu irmão do lado, você vai cear e você pergunta para ele: irmão, está tudo bem? A primeira resposta é: está tudo bem. Tudo bem, tudo bom. É uma resposta automática. Está tudo ruim, tudo bem, tudo bom. Mas aí você pega, olha no olho dele e pergunta: está tudo bem? Essa é a segunda fase. É essa sensibilidade aqui que nós precisamos ter. Por quê? Porque pode ter irmãos desempregados, pode ter irmãos que estão passando uma situação de momento, pode ter alguma situação anormal acontecendo, financeira ou espiritual. E nós estamos fazendo como aqui o povo de Corinto. Sentamos, participamos da ceia, vamos para o almoço e tudo bem. Mas o meu irmão que entrou chorando na igreja, sentindo uma dificuldade, uma grande necessidade, ele entra, participa e vai embora, sentindo exatamente a mesma coisa. Isso é ceia? Paulo está dizendo que não. É ceia quando eu me preocupo com o meu irmão. Quando eu não vejo somente aquilo que é o meu interesse. E hoje nós vivemos nos dias, irmãos, sinceramente, hoje a vida das pessoas é o melhor para mim. Mas isso vai prejudicar o irmão? Não tem problema. É bom para mim? Não tem nem peso na consciência. Eu estou bem, estou em paz. Não é bem assim. Nós precisamos aprender a viver em comunidade, entender. Por isso que a ceia tem que ser um entendimento. E nós vimos lá o que Cristo fez. Cristo fez o que foi melhor para ele? Não. Ele fez o que foi melhor para nós. Então nós, da mesma forma, precisamos entender que nós precisamos nos doar e entender as coisas. Nós estamos passando, irmãos, dias de carestia. Embora não haja inflação e não haja nenhum aumento no supermercado, a gente está sentindo no bolso, quem faz isso, que a coisa não é fácil. E aí a gente pode olhar. Olha para o seu lado. Irmão, está tudo bem? Comida está em paz? Tudo bem na sua casa? Como vão as coisas? Por falar em preço alto, quarta-feira eu tomei um grande susto. Talvez vocês não tomaram, mas eu tomei. Eu precisei ir no supermercado, no shopping, quarta-feira de carnaval, que abria meio-dia. Cheguei 10 para meio-dia. Precisava ir na operadora do celular. Fechado. Aí, bom, o que nós vamos fazer? 10 minutos aqui em pé? Não, vamos tomar um cafezinho ali. Vamos tomar um café. Estava eu e a Vera. Tomamos um café, o caixa não estava aberto ainda. Não, toma aí, depois você paga. Tomamos, ficamos ali, conversamos. Abriu, nós fomos lá pagar. Posso pagar agora? Pode. Quanto? R$11,60. Eu falei, quanto? Posso devolver? R$11,60, 2 cafezinhos? Meu irmão. Eu tomei um susto, falei, eu estou desatualizado. Estamos vivendo dias difíceis. Difíceis. Então, irmãos, não é pecado você comer num restaurante bom, não é pecado você fazer a sua viagem dos sonhos, não é pecado você comprar roupa, desde que você também olhe do lado e veja, meu irmão, está tudo bem com você? Amém, irmãos? Essa é o sentido da ceia, esse é o sentido da comunhão e esse é o sentido do amor. O amor de Cristo é isso para as nossas vidas. Outra coisa que Paulo chama atenção são as facções aqui. Ele falou, das facções. O que são as facções? Ele tratou isso em um outro capítulo.
Dentro da comunidade, um fala, eu sou de Paulo, o outro, não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, peraí. Paulo morreu por você, Apolo. Quem morreu por vocês? Quem deu a vida por vocês? Cristo. Então aqui dentro da comunidade, irmãos, não pode ter, eu sou do Gerson, eu sou do Alzimar, eu sou do Beto. Todos nós, irmãos, somos um. E nós fazemos discípulos, quem discipula, entende bem esse assunto, e precisa entender. Nós discipulamos pessoas para Cristo. Não são discípulos particulares, são discípulos de Cristo. Nós precisamos entender isso e fazer com que todos, no final, sejamos a comunidade onde Cristo é o Senhor, uma comunidade cristocêntrica, onde Ele reina, onde Ele pode realmente realizar aquilo que Ele gostaria de realmente fazer. Então a palavra de ordem é o amor. A chave. Sempre que penso no amor, sempre que a gente pensa no amor, muitos pensam o amor das outras pessoas para comigo. Tá bom, isso está certo. Porém, a outra parte é o amor seu para com as outras pessoas. Eu tenho que também me preocupar com as outras pessoas. Não é só as outras pessoas me preocupar comigo. Tá bom, em uma época da vida, muita gente se preocupou comigo, principalmente quando a gente chega, se converte, muita gente vem, nos abraça, cuida, acompanha. Só que chega uma época, você cresce. E quando você cresce, você passa a se preocupar com os outros também. Esse é o crescimento natural da nossa vida espiritual. Amém? Segundo ponto, descendo um pouco mais o verso, está lá em 1 Coríntios mesmo, só que de 27 a 30, diz assim, ele falou antes aqui um pouquinho, né, todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que eu venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. A palavra dormem aqui é morte. Então, se ele está falando, se há entre vós muitos que estão mortos, ele está falando da morte espiritual. Então, ele está falando o seguinte, está no meio do povo, se você não discernir, vai ter muitos fracos, muitos doentes, e muitos que estão pulando e dançando, morto. Só está o esqueleto pulando aqui, e Deus está olhando e falando, cadê a vida? Morte espiritual. Tem dois textos na Bíblia que eu sempre fiquei preocupado, e eu acho que grande parte dos cristãos não acreditam neles. O primeiro está em 1 Pedro 3,7, eu escrevi aí. Diz assim, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nos com honra, como parte mais frágil, e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que está falando? Irmãos, se o marido não cuidar da sua esposa dignamente, não vai ser ouvidas as suas orações, não vão ser ouvidas as suas orações. E eu vejo casais brigando, e faz cara de paisagem, continua do mesmo jeito e vai. Não acredito no que está dizendo aqui. Ou não oram já, e aí não tem interrupção nenhuma, ou vão orar e vão sentir que a oração bate na parede, volta e não faz nada. E o segundo texto, irmãos, é esse aqui, ó. Porque quem bebe e quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo de Cristo. E por causa disto, há entre vós muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Mas se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, por que eu falo que muitos cristãos não creem nesse texto? Porque eu vejo muito assim. O pessoal fala mal da igreja, toma ceia. Fala mal do líder, fala mal do pastor, toma ceia. Fala mal da igreja, toma ceia. Irmãos, por isso há entre vós fracos, doentes e muitos que já morreram. Vamos prestar atenção, irmãos. São textos que a gente tem que observar.
a gente acha, não, mas isso aqui, e dá um jeitinho. Não, depois algumas coisas começam a não acontecer na sua vida. A sua oração começa a não ser respondida, algo começa a acontecer com você. E a resposta está aqui, ó. Onde está a resposta? Não discerniu o corpo de Cristo. Fala mal dos irmãos, rejeitam uns aos outros no seu coração. Fazem panelinhas que excluem o convívio. Como que eu posso dizer que amo a Jesus e, em seguida, eu não amo o irmão que está do meu lado, a qual Jesus ama e deu a sua vida por ele? Não é uma incoerência? Eu amo Jesus, Jesus, eu te amo. E aí nós que somos a igreja de Cristo e a Bíblia fala que é a noiva de Cristo, você vai lá, apedreja, joga água, fala mal, desfaz dela, mas Jesus, eu te amo, viu? Mas a sua noiva, rapaz, ela não presta para nada. Olha o que nós estamos fazendo. Irmãos, discernimento. Precisamos entender. A ceia é um negócio, é algo que nós precisamos nos examinar. Examine-se o homem a si mesmo. Mas ele falou assim, examine-se, e se você estiver errado, não vai embora. Não, ele está falando, examine-se. Tome uma atitude, vai pedir perdão, vai tirar a mágoa do seu coração, vai procurar o irmão que fez alguma coisa com você, vai conviver, vai se acertar, vai orar a Deus e falar, não vou mais falar mal, eu vou agora só abençoar, acerte-se e participe da ceia, amém? Olha que a ceia é um momento que inclui as pessoas, ela não exclui. Ela está dizendo, venha fazer parte, examine-se a si mesmo. Está errado, tem algum problema, tem mágoa no coração, tem falta de perdão, acerte-se. Mas venha, eu quero muito, desejei muito este momento de ceia para estar contigo. Desejei muito. Então, irmãos, quando eu julgo a mim mesmo, eu não julgo o meu irmão. O problema é que a gente tem a grande facilidade de julgar o irmão, mas a gente não julga a si mesmo. Inverte a situação. Coloca agora, Senhor, a partir de hoje, eu vou julgar a mim mesmo. Vou ver se eu estou na linha. E se tiver, eu vou pedir perdão. Mas o meu irmão eu quero abençoar, quero orar por ele, quero abraçar, quero declarar vida sobre ele, quero declarar prosperidade, quero declarar que na vida dele o Senhor vai atuar muito mais do que atua na minha vida. Amém? Muito mais do que atua na minha vida. Eu quero que o meu irmão seja abençoado. Se eu tiver que repartir, se eu tiver que ir atrás, se eu tiver que visitá-lo, se eu tiver que interceder, se eu tiver que ir com ele, se eu tiver que dar a minha porção de tempo, ou até ajuda financeira, eu quero abençoar na medida que eu possa fazer para que ele seja abençoado. Então, irmãos, esse é o espírito da ceia. E esse é o espírito que nós queremos hoje tomar a ceia aqui, amém? Então eu queria chamar os músicos aqui à frente, nós queremos primeiro orar. E veja só essas duas palavras aqui, quando eu falo mal, falar mal desagrega o corpo, julgar os irmãos, fere a unidade. Não discernir o corpo é não trabalhar em prol da unidade do corpo de Cristo. É não dividi-lo com palavras, não dividi-lo com atitudes, não dividi-lo por nada. Não discernir, não ligar para aquilo que Cristo preza, que é a unidade do seu corpo. Então, antes da gente, enquanto vai tocar a música, eu quero que você medite sobre duas perguntas. A primeira, eu tenho sido o braço de Cristo com o meu próximo? Primeira pergunta, você agora, você respondeu, eu tenho sido o braço de Cristo para com o meu próximo? E a segunda, minhas atitudes, minha fala, tem fortalecido a unidade do corpo de Cristo em Vila Mariana? Duas perguntas. Baixe sua cabeça agora, a música vai tocar. E eu quero que você medite sobre isso e que você possa tomar atitude hoje. Não tem problema se for não. Não tem problema se você está falando mal, está desagregando, está dividindo, está querendo só o seu benefício, desde que hoje você diga, eu quero mudar. Eu quero hoje buscar a reconciliação com o Senhor. Eu quero participar dessa ceia de maneira consciente. Eu estou discernindo o que é o corpo e gostaria que isso acontecesse conosco
hoje. Eu gostaria que acontecesse com você hoje e que você pudesse participar dessa ceia com todo entendimento e alegria. Esteja orando. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. 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 Vamos orar agora, irmãos. Quero que você tenha meditado e, mais do que meditado, tenha tomado uma atitude no seu coração. Assim como Deus olha o nosso coração e quando a gente faz uma segregação em nosso coração, Ele sabe que nós estamos rejeitando alguém. Quando você toma uma atitude no seu coração, Deus entendeu também que você vai estar caminhando em direção a Ele, amém? Então agora que você tenha tomado uma atitude e que possa estar realmente sendo obediente e entendido o real valor e sentido da ceia, as bênçãos que estão intrínsecas nela e o risco que eu corro por não discernir o corpo, amém? Senhor, nós queremos abençoar a Tua igreja, queremos declarar o Teu amor sobre ela, queremos que o Teu reino venha esta manhã, Senhor Jesus, que neste momento onde vamos estar aqui na comunhão, na bênção, nós possamos, Senhor Jesus, estar imbuídos do propósito e da vontade de poder realmente abençoar o meu irmão, de ser um com ele, de prezarmos pela unidade do corpo, de andarmos todos na mesma direção, de caminharmos todos buscando aquilo que é melhor para estarmos juntos, melhor para que o corpo vença, que Jesus seja glorificado, ainda que muitas vezes eu tenha que tomar o prejuízo de alguma coisa, mas que Cristo seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre esta igreja. Queremos pedir perdão, Senhor Jesus, por tantas coisas que falamos, tantas maledicências que foram lançadas, tantas situações que desagregaram. Nós pedimos agora, Pai,
que o Senhor possa estar trazendo unidade no corpo, fortalecimento no corpo, saúde espiritual para o corpo, vida em abundância para este corpo, e que em todas as vidas, em todos os lugares, em todos os momentos, Tu sejas glorificada. Glória ao Teu nome, Pai. Que nós possamos participar dessa ceia com tanta alegria, a qual nunca participamos anteriormente. Que seja como se fosse a primeira vez. Glória ao Teu nome, Pai. Abençoamos a Tua igreja e queremos que ela seja vitoriosa em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ao momento de celebração.